Olá, meus irmãos, meus amigos, voltamos aqui pela graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem Ele, nada podemos fazer. Tudo que sabemos vem do Senhor. Não temos condições nenhuma. O humano, o mortal, não tem condição alguma. Tudo provém do Senhor. Meu conhecimento, minha sabedoria provém de Deus. Minha fé provém de Deus. Espero que os ensinos venham abençoar sua vida, sua família e aqueles que você conhece. Se de alguma maneira você teria sido enganado com esse assunto, espero que a Bíblia, o Espírito Santo e eu como instrumento possa te ajudar a sair do engano e conhecer a verdade daquilo que diz a palavra do Senhor. Estamos tratando sobre o assunto língua estranha e espero que você esteja gostando e entendendo. Estamos indo verso por verso para assim ficar uma explicação bem clara. Estamos em Atos capítulo 2, explicando o que estava acontecendo ali, e hoje nós vamos mostrar a explicação de Pedro. Pedro começa a explicar o que estava acontecendo de Atos, verso 1 até o verso de número 13. Nós vamos ler o 15 e o 16 hoje de Atos capítulo 2. Diz assim, ó: Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Quando ele fala aqui a 3ª hora do dia, Israel tem 6 horas de diferença. Então era em torno de 9 horas da manhã, a 3ª hora do dia. O judeu ele começa o seu Shabat, chamado, o sábado deles, começam 6 horas da sexta-feira e terminam 6 horas do sábado. Por causa da diferença de 6 horas, diferença para nós, 6 horas aqui. Lá para eles é meia-noite, o que seria meia-noite para nós aqui. Então ele fala aqui 9 horas. Eles não podem estar embriagados, ainda são 9 horas. Como eles já poderiam estar embriagados? E interessante é que Pedro, ele parte em defesa daqueles que estavam sendo usados pelo Espírito Santo. Aquele poder que está no comecinho do capítulo de Atos 2. Vamos ler os versos 1, 2 e 3 de Atos 2. Veja só o que diz, ó. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Essa é a profecia de Lucas 24, 49. Eles estavam no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E aí o verso 4 diz assim, ó: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Olha o milagre acontecendo. Eles estavam revestidos do poder. Aqui nós encontramos em Joel, que nós vamos ver hoje, o derramamento. Isto é muito importante. Não vou tratar nesta remessa agora, tratarei posteriormente sobre o batismo no Espírito Santo, do Espírito Santo, com o Espírito Santo, etc. A Bíblia fala de um derramamento, não de um batismo. Isso é muito sério. Então a profecia de Joel fala de um derramamento. Pedro, ele vai falar aqui sobre um derramamento. Isso é muito sério. E aí foi trocado isso, criou-se um batismo no Espírito Santo, do Espírito Santo. Então, tem essa palavra no português, batismo? Tem. Só que aí seria uma contradição bíblica, porque a Bíblia fala um só batismo. Se tem dois, um batismo nas águas, um batismo no Espírito Santo, são dois. E a Bíblia fala um só. E o batismo das águas é claro. E esse segundo? O segundo não era um batismo, era um derramamento. Mas isso veremos posteriormente, tá bom? Quando eu tratar uma sequência sobre a doutrina do batismo no Espírito Santo, do Espírito Santo ou com o Espírito Santo, tá bom? Então nós encontramos aqui que eles saíram cheios desse poder. E agora eles conseguiam pregar o Evangelho e todos que estavam ali em volta, de outros idiomas, conseguiam entender a mensagem. Mas isso trouxe uma confusão. Eles entenderam que eles eram bêbados. E aí Pedro se levanta na defesa e diz, eles não estão embriagados. Ainda é a 3ª hora. Como é que eles podem estar bêbados? Pedro partiu em defesa daqueles que estavam sendo usados por Deus e que, lembre-se, quem estava ali, judeus
Homens, aner, não antropós, a palavra do grego que já vimos anteriormente, tá bom? Homens que estavam ali de outros idiomas, não falavam o mesmo idiomas, só que o mais importante, eram homens religiosos, como afirma o versículo bíblico, verso 5. Homens religiosos, não eram salvos. Eles precisavam do evangelho, eles precisavam da verdade. Como é que eles iriam ouvir? Somente com o milagre de Deus, e foi o que aconteceu. Quando eles foram revestidos desse poder, os apóstolos, eles agora conseguiram transmitir esse evangelho para as pessoas de outro idioma. Só que o que ocorreu de imediato? O diabo colocou no coração dele que eles estavam bêbados. É o que o diabo faz. Eles estão bêbados. E Pedro se levantou e disse, eles não estão bêbados. Eles não estão embriagados. Eles estão sendo usados pelo Espírito Santo. Isso ocorreu quando? Na época dos sinais dos dons. Esses dons cessaram? Está na Bíblia. Veremos mais adiante. Quando a Bíblia diz que os dons cessaram, quando esses sinais cessaram. Então é muito importante compreender a época, para quem, o porquê, judeus, homens, Jerusalém, quando, dia de Pentecostes, no início, sinais, os dons que Deus revestiu, esses dons não estavam neles, eles acompanhavam esses apóstolos. É tão importante entender esses detalhes, que nesses pequenos detalhes foram criadas outras doutrinas que enganam muita gente até os dias atuais. Amanhã nós começaremos a ver o versículo de número 16, que está aqui hoje, a sequência do verso 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nós vamos ver que tudo isso aqui já estava escrito no Velho Testamento, era o cumprimento de uma profecia. Vai ficando mais claro ainda o assunto. Isto que está acontecendo é a profecia se cumprindo do profeta Joel. Pedro falando para eles. Eles não tinham entendido. Pedro agora abriu os olhos, os ouvidos, o coração daquele povo a entender que era o cumprimento de uma profecia. Que Deus nos ajude na interpretação correta da palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus abençoe sua família, o seu lar, seu trabalho. Que Deus te use para a propagação do Evangelho. Vamos orar. Obrigado a Deus por esse dia, por esse momento. Obrigado pela tua preciosa palavra. Continua nos ajudando, nos usando para a glória do Senhor. Eu te oro e te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.